Beleza. Pessoal, então é o seguinte, a gente vai começar aqui a nossa aula, tá? Nossa aula de Química 3, nossa primeira aula aí nossa primeira aula depois das férias, né? Como que foram as férias de vocês? Tudo tranquilo para vocês? Minha vizinha. Foi tranquilo, professor. Beleza. Ó, seguinte, nas aulas anteriores, nossas aulas de Química 3 anteriores, a gente estava falando muito sobre as estruturas dos compostos orgânicos, né? Vocês tinham visto que os compostos orgânicos, a gente tem aquela regrinha, né, do carbono, que ele precisa fazer 4 ligações, né? E aí geralmente essas ligações elas são completadas com hidrogênio, né? Então eu tinha mostrado para vocês esse exemplo que está na tela de vocês aí, do C2H6. Tinha pedido para vocês, na verdade eu resolvi essa questão aí, né? Tinha falado de fórmulas estruturais, tá? Eu tinha colocado também uma outra questão para vocês, que vocês fizeram aí no caderno de vocês, até me mostraram, no mesmo esquema, né? Eu coloquei aqui as cadeias carbônicas, né? Letra A, letra B, letra C e letra D. Pedi para vocês fazerem a letra A naquele mesmo esquema, né? Completar com hidrogênios até formar 4 ligações para o carbono, né? Então, aqui na tela de vocês está aparecendo aqui a resolução, né? Eu tinha feito, vocês também fizeram, né? E também na nossa última aula, antes das férias, eu também tinha pedido para vocês determinar a fórmula molecular de um composto, né, de um hidrocarboneto. Hidrocarboneto é um composto químico que tem só carbono e hidrogênio. E aí vocês responderam para mim também, né? E aí para responder foi fácil, né? É só contar, né? Conta quantos carbonos que tem, né? Foram 9 e conta também quantos hidrogênios que tem, que foram 8, né? Vocês fizeram lá a contagem, fizeram a resolução e a gente fez isso na nossa última aula, tá? Então eu estou comentando aqui, gente, essas coisas aqui só para vocês se situarem onde que tínhamos parado, né? Na nossa disciplina antes do início das férias, tá? A gente tinha parado nisso, na questão de desenhar fórmulas estruturais, estrutural, e na questão de determinar a fórmula molecular de um hidrocarboneto, tá? Então, aqui nesse exato momento, nesse slide que está aparecendo na tela de vocês aí, é o nosso conteúdo da aula de hoje, né? Do nosso retorno, beleza? Então, a gente vai começar a partir de agora. Esses dois slides anteriores que eu comentei com vocês aí, foi somente uma espécie de revisão, tá? Que havíamos comentado. E aí, a nossa aula de hoje, ela ainda faz parte daquilo que a gente chama de introdução à química orgânica. Tá? A gente vai falar hoje sobre classificação dos átomos numa cadeia carbônica. Tá? Por que a gente vai falar sobre isso? Porque muitas vezes, dentro do estudo da química orgânica, é interessante que eu saiba classificar os átomos dentro de uma cadeia carbônica. E que classificação é essa, professor? É uma classificação de acordo com o número de ligações que esse átomo de carbono vai estar ligado com outro átomo de carbono. Então, por exemplo, dentro de uma cadeia carbônica, eu posso classificar um carbono como carbono primário, secundário, terciário e quaternário, tá? Quaternário, beleza? Então, o carbono primário, professor, é o quê? É quando o carbono ele está ligado apenas a um outro átomo de carbono. Então, por exemplo, ó, esse átomo de carbono aqui, gente, que eu estou marcando para vocês, ó, ele está ligado somente a outro átomo de carbono, que é esse aqui. Então, como ele está ligado só a um átomo de carbono, quer dizer o quê? Que ele é um carbono primário. Né? Primário vem às vezes de primeiro, então está ligado somente a um átomo de carbono. Tá? Então, toda vez que um carbono estiver ligado somente a um outro átomo de carbono, ele é um carbono primário. Tá? Um carbono secundário, ele vai seguir a mesma lógica, tá? Então, toda vez que um átomo de carbono estiver ligado a dois outros átomos de carbono, quer dizer que ele é um carbono secundário. Então, olhem aqui, ó, para esse átomo de carbono que eu estou marcando aí na tela de vocês, ó. Estão vendo? Ó? Esse átomo de carbono que eu marquei na tela de vocês, ele está ligado com esse átomo de carbono aqui e está ligado com esse outro átomo de carbono aqui. Como ele está ligado a esses dois átomos de carbono, então quer dizer que ele é um carbono secundário, porque ele está ligado a dois átomos de carbono. O carbono terciário, mesma coisa. Ó, olhem para esse carbono aqui do centro, ó. Ele está ligado a quantos outros átomos de carbono? Está ligado a um átomo de carbono, a dois átomos de carbono e a três átomos de carbono. Então ele é um carbono que terciário, porque ele está ligado a três átomos de carbono.
O quaternário segue a mesma lógica. Ele está ligado a 4 átomos de carbono. Deu para entender, gente? Me avisem aí. Deu para entender a lógica? E aí, todo mundo entendeu? Sim, professor. Fácil, né? Então vamos lá. Ó, então é o seguinte. Eu trouxe aqui para vocês nesse quadro aí que está aparecendo no slide, a explicação, né? A classificação de cada átomo de carbono, do primário até o quaternário. E aqui embaixo eu vou trazer para vocês um exemplo prático, tá? Então aqui embaixo no slide de vocês está aparecendo aí a fórmula estrutural do isoctano, tá? É um composto que tem 8 átomos de carbono. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, isoctano, ele tem 8 átomos de carbono, tá? Então a gente vai fazer o quê? Vai classificar esse isoctano de acordo com o número de carbonos que estão ligados com outros carbonos, de acordo com essa classificação que a gente acabou de ver, tá? Então vamos ver, ó. Essa classificação aqui já está aparecendo na tela de vocês, ó. Tudo que tiver em verde é carbono primário, tudo que estiver amarelo, carbono secundário, tudo que tiver nesse meio vermelho, meio laranja é carbono terciário e esse em azulzinho claro é carbono quaternário, tá? Quaternário. Então vocês estão vendo aqui, ó, que eu já fiz a divisão. Então, por exemplo, todos esses carbonos aqui que estão na ponta, ó, esse aqui que está na ponta, esse outro aqui que está na ponta, ele está marcado em verde. Por quê, professor? Porque ele é um carbono primário. Mas por que que ele é um carbono primário? Porque ele está ligado somente a um outro átomo de carbono, beleza? Já esse carbono azulzinho aqui do centro, ó, ele é um carbono quaternário. Por quê? Porque ele está ligado a outros 4 átomos de carbono. Está ligado a esse, a esse, a esse e a esse aqui, ó. 4 átomos. Esse outro átomo de carbono, esse átomo de carbono aqui em amarelinho, tá? Que eu estou marcando aqui para vocês agora, esse amarelinho aí, ó. Ele é um átomo de carbono secundário. Por quê? Porque ele está ligado somente a 2 átomos de carbono, tá? Então, a classificação, gente, dos átomos de carbono na cadeia carbônica, ela sempre vai se referir a quantos outros átomos de carbono aquele meu átomo que eu estou olhando está ligado. Beleza, gente? Então, é basicamente isso. Então, essa é a nossa classificação. Então, vocês não devem esquecer disso, tá? Carbono primário, secundário, terciário e carbono quaternário, tá? Agora, está aparecendo na tela de vocês uma questão, tá? E eu queria que vocês respondessem essa questão aí para mim agora, tá? Vamos analisar essa questão aí, tá? Então, vocês, à medida que vocês forem respondendo, vocês vão me avisando, beleza? Todo mundo entendeu aí, gente? E aí, pessoal, quem já terminou? Terminou aí, José?
O Lucas, a Maria Ângela, a Érica, quem terminou? Professor, deu um problema na minha rede e eu não entendi o que era para fazer. Mas tá conseguindo ver aí tá conseguindo ver a tela, tá conseguindo ver a tela com a questão? Deixa eu perguntar, vocês estão conseguindo me escutar, gente? A maioria? Tá me escutando, Jordânia? Vocês estão conseguindo enxergar o slide aí na tela com a questão? É basicamente isso. Eu estou pedindo para vocês responderem essa questão, entendeu? Tá vendo aí, Érica, agora? Sim, professor. Então, respondam aí. Lucas, tá conseguindo enxergar aí, Lucas, também? Tô, professor. Tenta fazer aí essa questão. Ela é bem fácil, só seguindo o mesmo esquema que eu acabei de explicar para vocês. Aí, no caso, ó, basta vocês identificarem quem são os carbonos primários, secundários, terciários, e aí vocês devem contar, né, o número de carbonos aí pertencentes a essa classificação, e aí depois é só olhar a alternativa, que corresponde a esse número, entendeu? É basicamente uma contagem que faz aí. Ó, deixa só eu ajudar vocês, ó, de novo. Prestem atenção para para esse composto aqui que está na tela. Que eu estou marcando ele aqui no quadrado, ó, tá? Estou marcando ele aqui, ó. Beleza? Ó, esses carbonos aqui que estão ligados só com outro átomo de carbono, esses carbonos da ponta, todos esses carbonos da ponta aqui são todos carbonos primários. Por quê? Porque ele está ligado só com outro tipo de átomo de carbono, só com um outro átomo de carbono. Então, todos esses carbonos da ponta aqui, ó, são todos carbonos primários. Beleza? É fácil. Esse átomo de carbono que eu estou sublinhando aqui, gente, ó, ele é um carbono terciário. Por quê, professor, que ele é um carbono terciário? Porque ele está ligado, ó, com um, dois, três. Está ligado com três átomos de carbono. Então ele é um carbono terciário. Esse outro átomo de carbono aqui, ó, deixa só eu pegar aqui cor da tinta. Só mudar aqui para não atrapalhar vocês, ó. Ó. Esse carboninho aqui que eu estou marcando em amarelo, ó, ele é um carbono o quê? Ele é um carbono secundário. Por quê? Porque está ligado só com dois, tá ligado só a dois outros átomos de carbono. Aí alguém vai perguntar, que dois outros átomos de carbono são esses, professor? Esse aqui, ó, tá ligado a esse átomo, tá ligado a esse outro átomo. Como ele é ligado só a dois outros átomos de carbono, ele é um átomo de carbono secundário, tá?
E aí só sobrou esse outro átomo de carbono aqui do centro, ó, lá do cantinho, ó, que eu vou já marcar ele para vocês aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui o cor da tinta. Vamos pegar aqui, ó, cor da tinta, colocar uma tinta lilás. Ó, esse carbono aqui em lilás que eu estou marcando, ó, ele é o mais fácil, ele é o quaternário. Por quê? Porque ele está ligado com 4 átomos de carbono, tá? Com esse amarelinho, tá ligado com esse vermelho, com esse outro vermelho, com esse outro vermelho. Ó, 1, 2, 3, 4, tá? Então é só fazer a contagem. Tá dando para entender aí, gente? Então a classificação, ela é de acordo com o número de outro átomos de carbono na qual o carbono que eu estou olhando está ligado. Tá? O primário é o mais fácil, está ligado só a um outro átomo de carbono. O secundário, ligado a 2. O terciário, ligado a 3. E o quaternário, ligado a 4. Não tem segredo. E aí, para quem chegou agora, ou para quem ainda não entendeu, tem essa questão aí, tá? Ele fala assim, ó, no composto, aí dá toda essa estrutura que está aparecendo na tela de vocês, aí ele pede assim, ó, ele pede as quantidades totais de átomos de carbono primário, secundário e terciário, respectivamente. Vocês vão contar quantos átomos de carbono primário que tem, quantos átomos de carbono secundário que tem e quantos átomos de carbono terciários que tem. Aí depois que vocês fizerem a contagem, é só olhar a alternativa que corresponde a isso. Ficou mais claro, gente? Deu uma olhada aí, deu para entender agora? Me avisem aí. Ó, vou perguntar para vocês individualmente, ó. Deu para entender aí, Heloísa? A Heloísa, o Eric, o José, a Maria Ângela, a Érica, vocês que estão online aí, conseguiram acompanhar? Mais ou menos. Qual a dúvida? Fala aí. Fala aí, Eric. A pessoa tem que contar só os que estão, tipo assim. Porque pela lógica eu fui contando, tipo, esse que tem o CH2. Aí eu fui contando quantos que tinha CH2. No caso tem um, dois, três, quatro. Aí eu fui contei os que estavam sem. Um, dois, três, quatro também. É, quatro também. E os outros tinha seis, se eu não me engano. É assim que é pra fazer? É assim, é assim. Aí Tem no caso seis ficou a letra primário, né? D. Mas, por exemplo, Foi. Exatamente, meu Deus, nesse resultado. letra o quê? D? D. Isso, letra D. Porque, por exemplo, ó, toda vez que aparecer um CH3, quer dizer que é o quê? Carbono primário. Então tá aqui, ó, um carbono primário, dois carbono primário, três carbono primário, quatro carbono primário, cinco carbono primário, seis carbono primário. Então a alternativa que tiver o 6 já está correta. Então essa aqui, ó, letra D, 6. Aí os outros é o mesmo esquema. O carbono secundário é toda vez que tiver CH2. Então tá aqui, ó, CH2, CH2, CH2 e tá faltando algum? E CH2 aqui embaixo, ó. Então dá 4, né? Então tá aqui, ó. Um, 2, 3 e aqui o 4. Então o carbono secundário, que é aquele que tem o CH2, ele tem 4. Então tá aqui, ó, alternativa, 4. E o carbono terciário é aquele que tem o CH. Então tá aqui, ó, CH. Um, 2, 3 e esse aqui, ó, 4. Então também tem 4, tá? Então são 4 carbonos terciários. Beleza? Todo mundo conseguiu entender, gente? Ficou claro, Eric? Sim. Beleza. Então a classificação, gente, é só isso. Vocês só precisam olhar para qual átomo, para quantos átomos de carbono, o carbono de interesse que vocês estão contando está ligado, ou pode usar essa tática aí também, do CH3, do CH2 e do CH, tá? Lembrando que o quaternário, ele é aquele átomo de carbono que não tem H, ele é só um C sozinho. Ele está ligado com outros 4 átomos de carbono, então não precisa de hidrogênio para completar, tá? Então essa é a lógica. Beleza? Então tá aí a marcação, a alternativa correta realmente é a letra D, tá? Essa questão, gente, muito interessante, ela caiu recentemente em uma prova do Enem, tá? E eu trouxe ela para a gente poder responder também. Ela caiu, eu não sei se foi no ano de 2000
19 ou foi 2020? Eu acho que foi 2019. Essa questão caiu no Enem. Ela fala assim, ó, as moléculas de nanoputians, né? É uma estrutura meio estranha. Ele fala que elas lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais. Fala que essas estruturas, essas estruturas, muito usadas em química orgânica. Aí ele fala assim, ó, um exemplo é o NanoKid, que essa estrutura aqui, que está na tela de vocês, ela parece um robozinho, parece um ser humano, e ela é representada por essa figura aqui, né? Essa figura aqui de baixo. Então, que figura é essa? É o NanoKid. Ela é uma estrutura carbônica, estrutura orgânica, tá? E é mostrada aí na tela para vocês. E ele faz uma pergunta, olha, isso aí caiu no Enem, para vocês verem como que a gente está estudando tem tudo a ver com as provas que vocês vão estar fazendo aí no futuro. Fala assim, ó, em que parte do corpo do nanokid existe um carbono quaternário? Aí ele dá a alternativa, letra A, mão, cabeça, na letra B, letra C, tórax, letra D, abdômen, letra E, nos pés. Então vocês vão olhar aqui, tá? Vocês vão olhar aqui para a estrutura e vão identificar onde que está o carbono quaternário que ele está falando aqui, tá? E aí vocês vão verificar em que parte do corpo aqui do nanokid. E aí vão responder, tá? Então, seguindo a mesma lógica. A única dificuldade aqui para vocês agora é que não tem mais aquela tática lá do CH3, CH2 e CH para ver, tá? Aqui vocês vão ter que ter uma ideia mesmo olhando para o próprio esqueleto, tá? Da estrutura. Deu para entender, gente? A pergunta e a questão, deu para entender? Professor, mais ou menos, porque, mas eu não sei não. Tipo, olhando, acho que eu não consigo identificar, não, que eu, sei lá. Não tá tão difícil não essa, cara. Não sei, é nos braços, é? Porque tem três negócios, tem quatro, né? Mas nem tem a opção braço. Peraí, Não, não, também se não. for aqui. Hum, Vai ser nas mãos, né? Por que que tu acha que é nas mãos? Falei ele. Ah, professor, agora explicar, eu não sei não. Eu tô achando, por conta desses tracinhos que tem Pronto, três na mão. exatamente, É isso aí. exatamente. Eu imaginei, eu vi os três traços assim, eu pensei que era ele. Aí eu falo até braço, sendo que nem tem braço aí. É mais. Acho que vocês estão pensando que é esse carbono aqui, né? Eu tô marcando, ó. Esse aqui, ó. Estão vendo, ó? Aham, mas é só um só, né? Não, vocês têm razão. Por quê, ó? Mentira. Isso aqui, ó. Esse finalzinho aqui, ó. Esse finalzinho aqui é um CH3, é um carbono. Esse outro final aqui, ó, é outro carbono. Esse outro final aqui, ó, é outro carbono. E esse carbono aqui está ligado com outro carbono que está aqui, ó. Que tá aqui, ó. É outro carbono aqui. Beleza? Então ele está ligado a quantos carbonos? Ó? Um, dois, três, quatro. Ligado a quatro carbonos. E ele pede quem? É o carbono quaternário, que é aquele na qual o carbono está ligado a quatro carbonos. Tá? Então a resposta correta é isso aí que vocês falaram mesmo, nas mãos. Letra A. Tá? Aqui as mãos dele, ó. As mãos do nosso nanokid. Tá? Então tá correto o raciocínio de vocês. É isso mesmo. Porque, tipo, na cabeça não pode ser. Aqui não tem nada de carbono quaternário. Tá? O máximo que tem é esse aqui, ó, que nem terciário é. Na barriga não tem. Barriga que ele chama abdômen não tem. No tórax, que é essa região central aqui, também não tem. Tá? Os pés também não tem carbono quaternário aqui. Só sobra mesmo a mão, as mãos, que é essa parte aqui, tá? Onde eu marquei. Então, o carbono quaternário é esse aí que eu estou marcando, ó, tá? Ele está ligado a outros quatro tipos de carbono. Tá? Então, essa questão é uma questão muito fácil, digamos assim, do ponto de vista da química orgânica, tá? E ela caiu, ela foi cobrada no Enem de 2019 para 2020, bem recente, tá? Então, ela segue a mesma lógica que eu acabei de explicar para vocês. Só vocês contarem com quantos outros átomos de carbono o carbono
que você está olhando está ligado. A única diferença, a única dificuldade dessa questão, embora ela seja bem fácil, a única dificuldade é que geralmente as fórmulas estruturais elas aparecem como CH3, CH2, CH, como eu mostrei na questão anterior. E aqui não, aqui só tem um esqueleto. A fórmula estrutural está condensada. Ela não mostra carbono, ela não mostra hidrogênio, ela não mostra nada. Mas vocês, como eu tinha mencionado nas aulas anteriores, mesmo a fórmula estrutural estando condensada, ela não mostrando os átomos explicitamente, vocês precisam ter noção do que aquilo significa. Entendeu? Então, por exemplo, por exemplo, eu poderia escrever uma cadeia carbônica como sendo só isso aqui, ó. Como sendo isso, ó. Tá? Só que eu já falei nas aulas anteriores que esses três traços aqui, eles são a mesma coisa disso daqui, ó. CH3, vamos lá, ele é a mesma coisa de CH3, ele é a mesma coisa de CH2, tá? Ele é a mesma coisa de CH2, ele é a mesma coisa de CH2 de novo, tá? E ele é a mesma coisa de CH3 aqui no final. Aí vocês vão já entender assim, professor, você está ficando maluco, está escrevendo uns traços aí dizendo que é CH3, CH2? Não, porque é o seguinte, ó, cada pontinho aqui nos meus traços é um átomo de carbono. Então aqui, ó, um átomo de carbono, aqui nesse vértice, outro átomo de carbono, aqui nesse outro vértice, outro átomo de carbono, e aqui no final, outro átomo de carbono. Portanto, nesses três traços aqui, eu vou ter quantos átomos de carbono? Vou ter 4, beleza? Então, tem 4. Então, eu desenhei já os 4 aqui, ó, tá? E aí, o que eu faço? Quando eu desenho os outros átomos de carbono, eu preciso ir completando. Eu sei que os átomos de carbono da ponta, eles só estão ligados com outro átomo de carbono. Então, ele faz uma ligação. Para completar as 4, eu preciso ligar com 3 hidrogênios. Então, por isso que eu já desenhei automaticamente aqui, ó, CH3. Então, esse átomo aqui da ponta, eu desenhei CH3. O outro átomo da ponta, eu desenhei CH3 também. Porque como ele está ligado só com um átomo de carbono, para completar 4, precisa de mais 3 ligações. Essas 3 ligações são com hidrogênio. Esses do meio aqui também são fáceis. Por quê? Porque esses do meio, eles estão ligados com 2 átomos de carbono. Então, olhem só para esse átomo de carbono que eu estou apontando a seta. Ó. Esse átomo de carbono que eu estou apontando a seta, ele está ligado com um átomo de carbono da ponta e com um átomo de carbono do meio. Então, ele já fez 2 ligações. Para completar 4, precisa de quantas? Mais 2. Então, por isso que eu coloquei CH2 já que é automático, porque eu já sei. Entendeu? Então, toda vez, gente, que numa questão, numa prova, qualquer coisa, aparecer para vocês só os traços aqui, vocês precisam interpretar, precisam desenhar elas aqui desse jeito, precisam saber desenhar ela completa, com os átomos, tá? Aí alguém me fala assim, professor, os átomos aí que o senhor desenhou aí embaixo tão mais fácil, por que as pessoas desenham só com traço? Porque com traço é muito mais fácil. Você ganha muito mais tempo para desenhar, para estudar e tal. Então, por isso que muitas vezes na química orgânica, as estruturas elas são mostradas só com os traços. E aí vocês precisam interpretar. Então, nessa questão aqui do esqueletinho aqui do NanoKid, eu não tenho CH3, CH2, CH, não tenho nada disso. Eu tenho somente os traços. Só que vocês, como estudantes, precisam aprender a interpretar esses traços, o que eles representam. Beleza? Então, por exemplo, ó, aqui no finalzinho dos pés deles, ó. Esse finalzinho aqui quer dizer o quê? Ó? Olhem aí para mim, me respondam. O que esse finalzinho aqui no pé do NanoKid quer dizer? Fala aí, Eric. Ou os outros que estiverem entendendo. CH3? CH3. Esse finalzinho quer dizer CH3. Agora, esse daqui que eu estou marcando com a seta, ó, uma seta e esse outro com a seta. Ele está querendo dizer o quê? Aí onde eu estou marcando. CH2? CH2. CH2. Beleza? Então vocês precisam entender essa lógica, tá? Precisam entender essa lógica. Beleza, gente? Tranquilo? Então vamos dar continuidade aqui, ó. Pera aí, professor. Fala E aí. esses que estão, tipo, ou no tórax e no abdômen, como a pessoa identifica? Tipo, os que estão dentro, esses tracinhos que estão dentro. Tá falando esses daqui, ó. Aham. Esses daqui, eu não vou falar agora. Eu não sei se vai ser na aula de hoje ou na próxima. Eu não vou falar agora, mas eles são ligações duplas alternadas. Mas a gente vai usar um tempo da aula só para falar disso daqui. Quando eu chegar lá em compostos aromáticos, mais para frente, tá? Mas ele Uhum. vai seguir a mesma lógica, tá? Mas logo nas próximas aulas a gente vai comentar sobre isso daí também, tá? Eu quero que vocês entendam logo os básicos, tá?
que é esse só dos traços normais. CH3, CH2, CH. Aí vai ter uma parte da aula que a gente vai estudar só esse daí, do tórax e do abdômen. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Ah, tá. Ó, a resposta aqui de novo. Tá aparecendo no slide para vocês, tá? Como vocês tinham razão. Ó. Carbono quaternário é aquele lá da mão, tá? É ligado aos outros 4 átomos de carbono. Então, vocês já acertaram, né? Nas mãos, então tá tranquilo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Seguinte. Agora que a gente estudou classificação das cadeias carbônicas, a gente vai estudar... agora que a gente estudou classificação dos átomos de carbono dentro de uma cadeia, nós iremos agora estudar a classificação das cadeias carbônicas, tá? Então, aqui de novo, muito importante que vocês entendam essa parte aqui, porque ela vai ser usada lá na frente, tá? Então, tudo isso que a gente está vendo aqui, gente, é introdução à química orgânica. Então, é fundamento, é o alicerce ali, é a base. Então, todos esses conhecimentos aqui do começo da disciplina, vocês vão usar lá na frente. Então, é importante que vocês entendam aqui essa parte. Por quê? Porque senão, quando chegar lá na frente, se você não entendeu nem o básico, vocês vão ter dificuldade, tá? Então, é importante que, se tiver dúvida, não entendeu, pode me interromper, que eu vou estar aqui para tirar a dúvida de vocês, tá? E lá na frente, vocês vão precisar dessa parte aqui, tá? É a parte bem fundamental, a introdução. Então, agora, nós vamos tratar a questão dos tipos de cadeia carbônica, né? Então, agora a gente não vai trabalhar mais com o átomo de carbono em si, a gente vai trabalhar com as cadeias, né? A gente viu lá no começo que os átomos de carbono ele tem a capacidade de formar cadeias, né? Que são os átomos de carbono ligados em forma de cadeia, né? Um ligado com o outro, com o outro, com o outro, para formar uma cadeia gigante, tá? E essas cadeias carbônicas, elas são de diferentes tipos. Portanto, é necessário que tenhamos uma classificação para poder organizar, tá? Para não ficar uma coisa desorganizada, beleza? A gente vai estudar isso aqui agora. Classificação das cadeias carbônicas, ou seja, tipos de cadeia carbônica. A primeira classificação ela está baseada quanto ao fechamento da cadeia, tá? A primeira classificação refere-se ao fechamento da cadeia. E aí é simples. Vai ter cadeia aberta e cadeia fechada. Que não tem muito segredo, não. Cadeia aberta é quando o encadeamento dos átomos não sofre nenhum fechamento. Então tá aqui, ó. Isso aqui é uma cadeia aberta. Não tem segredo. Cadeia aberta, tá? Não tem nem o que explicar. A outra forma da cadeia, a outra classificação, é quando há o fechamento da cadeia, formando aquilo que a gente chama de ciclo, ou núcleo ou anel. Então, aqui, ó, onde eu estou marcando para vocês aí, ó, cadê o mouse? Aqui, ó, essa cadeia aqui é uma cadeia o quê? Fechada. Por quê? Porque os carbonos eles fecharam-se formando um ciclo, ou um anel, ou um núcleo, tá? Então, a classificação das cadeias quanto ao fechamento é fácil. Ou é cadeia aberta, ou é cadeia fechada. Beleza? E aí, gente, tem 2 nomes aqui que costumam cair muito, ser cobrados aí nas questões ou nos livros aí quando vocês estiverem estudando, que é cadeia acíclica ou cadeia cíclica. Tá? Então, é a mesma coisa. Cadeia aberta, ela é chamada de acíclica. Por quê, professor? Porque esse Azinho aqui é como se fosse uma negação. Lá da biologia, né? Um A de negação. Então, ele é uma cíclica, só que o A é a negação de não cíclico, ou seja, aberto. E a cadeia fechada, ela é chamada de cadeia cíclica, tá? Então, só para não confundir a cabeça de vocês, a gente tem cadeia aberta e cadeia fechada. A cadeia aberta é chamada de acíclica e a cadeia fechada é chamada de cadeia cíclica. Cíclica. Beleza, gente? Deu para entender aí? Tranquilo? Todo mundo? Fácil? Me avisem, se não tiverem entendido, eu explico novamente. Sim. Tá, beleza. Então, estou vendo que vocês estão respondendo aí, então, a princípio, está fácil. Então, vamos lá. Então, essa classificação aqui, a primeira classificação é quanto ao fechamento, tá? Saber se ela é aberta ou fechada. Beleza. A segunda classificação, ela refere-se quanto à disposição dos átomos. Agora, a gente vai trabalhar com disposição dos átomos. Eu vou classificar as cadeias como ela sendo cadeia normal ou como ela sendo cadeia ramificada. Tá? Então, o que quer dizer cadeia normal ramificada, professor? A gente vai entender agora. Tá? Cadeia normal é quando o encadeamento segue uma sequência única, só aparecendo carbonos primários e secundários na minha cadeia. Então, tá aqui, gente. Ó. Essa cadeia, gente, ela é chamada de cadeia normal.
Por quê? Porque ela só tem uma sequência e ela só aparece carbono primário e secundário, tá? Então é uma cadeia normal. Agora, uma cadeia ramificada, ela é diferente. Uma cadeia ramificada é quando na cadeia surgem ramos ou ramificações. Ou seja, deixa eu só afastar o teclado aqui. Ou seja, além dos carbonos primários e secundários, a gente tem também o aparecimento de carbonos terciários e quaternários. Então, qual a diferença da cadeia normal para a cadeia ramificada? Porque a cadeia ramificada, eu tenho aqui uma cadeia normal e aqui embaixo eu tenho uma ramificação, tá? É como se fosse um braço em relação à minha cadeia normal, tá? Então a cadeia normal é essa cadeia reta, normal, tá? E a cadeia ramificada é essa que tem uns ramos ou ramificações, tá? Em relação à minha cadeia principal. Deu para entender aí, gente? Deu para entender, Eric? Deu sim. Deixa eu perguntar para os outros aí, ó. A Berivalda que apareceu, quem mais? Maria Ângela, Érica, entendeu aí? Entendi sim, professor. O José Rodrigues. Fala aí, José, você entender? Gente, Gidete, desculpa, eu tô na rua, aí eu tô pra ele falar, viu? beleza. Mas tá entendendo, né? Sim. Gidete Pimentel, também? Heloísa Érica, Heloísa Ellen, na verdade. Beleza, gente. Então vamos lá. Deixa eu ver onde foi que eu parei certo. Deixa eu só colocar o celular aqui de novo, para não dar problema. Só um minuto, gente. Tá, então vamos lá. Então, vamos agora estudar o nosso terceiro tipo de classificação. Que terceiro tipo de classificação é essa, professor? É a classificação ela baseada na questão da quanto aos tipos de ligação, tá? Então, é a classificação baseada quanto aos tipos de ligação, tá? Então, a gente já viu quanto ao fechamento da cadeia aberta ou fechada. Vimos quanto às ramificações, né? Cadeia normal e cadeia ramificada. E agora a gente vai estudar quanto aos tipos de ligação, tá? Então, é o seguinte, existe a cadeia chamada de cadeia saturada e existe a cadeia insaturada. A gente vai já estudar. Então, o que é a cadeia saturada? A cadeia saturada é essa daqui, ó. É quando só existem ligações simples entre os átomos de carbono. Então, cadeia saturada é quando só existem ligações simples entre os átomos de carbono. Alguém fala assim, professor, que é uma ligação simples? É aquelas que tem somente um tracinho. Essas aqui, ó, tem somente um traço, ó. Um traço, um traço, um traço e um traço. Então, todas essas que têm somente um traço são ligações simples. Então, toda vez que eu tiver uma cadeia carbônica só com ligações simples, eu vou classificá-la como cadeia carbônica saturada, tá? Aqui embaixo, gente, ó, tem uma cadeia carbônica que tem uma ligação dupla ligada a um oxigênio. Essa última cadeia carbônica aqui, ela também é saturada. Por quê? Porque a dupla ligação, ela está fora da cadeia principal, tá? Ela está acontecendo entre o carbono e o oxigênio. Então, sempre que eu for classificar uma cadeia saturada, eu tenho que olhar aqui para as ligações que ocorrem entre carbonos. Como essa ligação dupla que apareceu aqui, ó, esses dois traços, ele está fora da minha cadeia principal e ele é uma ligação que ocorre entre carbono e oxigênio, então ela não vai interferir na minha classificação. Ela vai continuar sendo cadeia carbônica saturada, tá? Ou seja, cadeia carbônica saturada são aquelas que só existem ligações simples entre os átomos de carbono, tá? Então essa de baixo aqui, ela continua sendo saturada. Por quê? Porque ela está acontecendo a ligação entre carbono e oxigênio, beleza? Outra coisa, outra classificação. A outra classificação é cadeia carbônica insaturada, tá? A outra classificação é cadeia carbônica insaturada, beleza? O que quer dizer, professor, cadeia carbônica insaturada?
é quando ocorrem, gente, além das ligações simples, ocorrem também ligações duplas ou triplas. Então, olha aqui para essa cadeia carbônica, gente, ó. Essa cadeia carbônica, ela é muito fácil de identificar que ela é insaturada. Por quê? Porque tem uma ligação dupla aqui no meio. Então, ligação dupla é quem? É quando aparecem os dois tracinhos. Essa aqui de baixo também é uma cadeia carbônica insaturada. Por quê? Porque aparecem ligações triplas aqui embaixo. Então, toda vez que aparecer ligação dupla ou tripla no meio da cadeia carbônica, quer dizer que ela vai ser o quê? Insaturada. Beleza? Você já deve ter ouvido falar em gorduras saturadas e gorduras insaturadas. Elas têm a ver com essa classificação, tá? Geralmente essas gorduras elas são umas moléculas com cadeia carbônica gigante, né? E aí quando ela for saturada, quer dizer que ela só tem ligações simples. Quando ela for insaturada, quer dizer que ela tem ligações duplas ou triplas, tá? Então, mais na frente eu vou mostrar para vocês essa questão aí, tá? Então, essa é o nosso terceiro tipo de classificação. Classificação baseada quanto aos tipos de ligação, tá? Vamos agora estudar uma quarta classificação. A quarta classificação, ela está baseada quanto à natureza dos átomos, tá? Então, a quarta classificação está baseada quanto à natureza dos átomos. Que natureza é essa, professor? Eu vou classificar a cadeia como ela sendo homogênea ou ela sendo heterogênea. Então, o que é uma cadeia homogênea, professor? É quando na cadeia só existem átomos de carbono. Então, percebem aqui, ó, essa cadeia que eu estou marcando aqui para vocês, ó, só tem átomo de carbono nessa cadeia. Se ela só tem átomos de carbono, não quer dizer que os átomos que estão aqui são todos iguais, tá? São homo, né? Homo quer dizer igual. Então, é uma cadeia homogênea, tá? Aí, tem aqui embaixo também uma outra cadeia, tá? Uma outra cadeia na qual o átomo de oxigênio aparece. Só que o átomo de oxigênio, ele não aparece dentro da cadeia, ele aparece numa ramificação, tá? Aqui embaixo, ó, numa ramificação. Portanto, essa última cadeia, ela também é homogênea. Por quê? Porque o oxigênio ele está fora da cadeia principal, tá? Então, toda vez que uma cadeia carbônica aparecer somente átomos de carbono, eu vou classificá-la como sendo homogênea, tá? E aí, a cadeia heterogênea, professor, como que ela vai ser classificada? A heterogênea é fácil demais. É quando dentro da cadeia, além dos átomos de carbono, vai existir outros átomos, que a gente chama de heteroátomos. Então, aqui, ó, olhem para essa cadeia que eu estou marcando aí agora. Estão percebendo que ela tem uma coisa estranha. Que coisa estranha é essa? É um átomo estranho aqui no meio, que é o oxigênio. O oxigênio, ele é diferente de carbono. Portanto, ele é um heteroátomo. Portanto, aqui é uma cadeia heterogênea. Aqui embaixo, mesmo esquema. Aparece um átomo estranho aqui no meio, um intruso. Tá? A gente vai chamar de átomo intruso. O oxigênio foi intruso, agora o nitrogênio foi intruso. O Nzinho aqui, ó. Ele está no meio da cadeia. Como ele está no meio da cadeia carbônica, ele é diferente do carbono, no caso. Se ele é diferente, ele é heteroátomo. Então, ele é uma cadeia heterogênea. Então, toda vez que vocês tiverem átomos intrusos no meio da cadeia carbônica, ela vai ser uma cadeia heterogênea. Deu para entender aí, pessoal? E aí, Érica? E o Érica? Deu sim. Deixa eu ver quem mais. Gidete, a Maria Ângela, Berivalda, a Heloísa. Fala aí. Ou digitem, me avisem que vocês estão conseguindo entender. A Gildete Pimentel é a Jordânia Pimentel. Ela entrou com o celular da mãe dela, agora que eu tô vendo aqui. Beleza, gente. Então vamos lá. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar para vocês. Tá. Então agora, nessa parte aqui da aula, nós iremos trabalhar, vamos revisar tudo aquilo que a gente comentou aí sobre classificação de cadeia, tá? Para a gente finalizar nossa aula aqui, tá? Para não ficar muito pesado os conteúdos para vocês. Então, eu trouxe para vocês aqui, gente, ó, 4 cadeias, e aí nós vamos trabalhar, nós iremos trabalhar com elas aqui, tá? Com as classificações. Só lembrando,
uma classificação não anula a outra, tá? Então a gente estudou, vamos relembrar logo aqui antes da gente começar, ó. A gente estudou a classificação das cadeias. Primeira coisa, estudamos quanto ao fechamento da cadeia, saber se ela é aberta ou fechada. A gente estudou essa aqui é a primeira classificação, se ela é aberta ou fechada. Fixem, anotem bem aí, quem tiver com um caderno, caso quiser anotar, tá? Outra coisa, a segunda classificação a gente viu em relação à disposição dos átomos, né? A gente viu a cadeia normal, que é quando tem a cadeia reta, linear, e vimos cadeia ramificada, quando tem os ramos, como os galhos, né, de uma cadeia, né? Que se fosse uma árvore, e aí as árvores têm vários galhos, né, que são os ramos. Então, a cadeia ramificada, ela tem esses galhos aí, tá? Então, a gente viu quanto é a disposição dos átomos, normal ou ramificado. Nós estudamos também a cadeia quanto ao tipo de ligação. Cadeia saturada, que tem somente ligações simples na cadeia principal. Vimos também cadeia insaturada, quando tem ligações duplas ou triplas no meio da cadeia, é a insaturada. E a saturada são ligações simples. E a nossa quarta classificação é quanto à natureza dos átomos. Se a cadeia vai ser homogênea ou se a cadeia vai ser heterogênea. Toda vez que tiver só átomos de carbono na cadeia, a minha cadeia vai ser o quê? Homogênea. E toda vez que tiver um átomo intruso, a minha cadeia vai ser o quê? Heterogênea. Intruso como assim, professor? Porque os átomos normais, para a química orgânica, é o átomo de carbono. Então, tudo que for diferente de átomo de carbono, eu vou chamar de átomo intruso. E aí, no caso, toda vez que aparecer esses átomos intrusos no meio da cadeia, eu vou classificá-la como cadeia heterogênea, tá? Então, agora, a gente vai olhar para essas cadeias aqui, gente, ó, e usar as classificações que a gente aprendeu na aula de hoje, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer a primeira, e aí depois a gente vai seguir para as outras, ó. A primeira é fácil, ó. A primeira, percebe, ó, ela é uma cadeia aberta. Realmente, ela é uma cadeia aberta, não tem ramificação. Segundo, ela é uma cadeia, aliás, ela é uma cadeia aberta, né? Ela é uma cadeia aberta. Segundo, ela é uma cadeia normal, tá? E aí alguém vai falar assim, professor, e se ela não fosse normal, seria o quê? Seria ramificada, mas ela não tem ramos aqui. Então, ela é uma cadeia aberta, né? E é uma cadeia normal. Terceira, ela é uma cadeia saturada. Por quê? Porque ela não tem ligações duplas aqui no meio, nem triplas. Então, é uma cadeia saturada. Beleza. Quarto, ela é uma cadeia homogênea. Por quê? Porque não tem nenhum átomo intruso aqui no meio. Beleza? Então, ela é uma cadeia homogênea. Certo? Agora, eu queria que vocês começassem a comentar aqui para mim em relação a essa cadeia aí que eu acabei de marcar. Vão me falando aí o que vocês acham dela em relação à classificação. Vamos dizendo aí. Eu acho que ela é aberta. Beleza. Então, o Eric já falou uma coisa. Falou que ela é aberta. Tá, então deixa eu anotar aqui. Quem concorda? Todo mundo concorda? Analisem aí. Então, ele já falou que ela é uma cadeia aberta. Tá, então essa o Eric já falou. Aberta. Aí, vírgula. No caso, aí ela tem uma ligação dupla, né, aqui no meio. Aí a Jordana falou, ela é heterogênea. E eu acho Beleza. que ela é insaturada também. E como é que fala quando não é normal? Não, peraí. Peraí. Deixa só eu ver aqui. Não, calma. Ela é aberta. Beleza. Agora, por que que ela é heterogênea? Vocês precisam me responder. Por que que ela é heterogênea? Porque tem uma ligação dupla, não? Não, Não? não. Ah, não, ela não é heterogênea, não, que não tem nenhum outro átomo, só tem carbono aí. Isso, isso. A ligação dupla, Então ela ela é diz, homogênea. a ligação, não, calma. A ligação dupla, isso. A ligação dupla ela diz respeito a insaturação ou saturação. Beleza? Uhum. Beleza, beleza, Jordânia? Acho que foi a Jordânia que escreveu, né? Beleza, professor. Foi. Então é isso. Então vamos lá. A gente já viu que ela é aberta. Então isso aqui está correto. Se ela não fechou o ciclo, ela é aberta. Então, isso aqui é fácil. Agora, eu já queria que vocês respondessem logo a questão dela ser normal ou ramificada. O que que vocês acham? Ela é ramificada, porque tem Ramificada. a ligação ali embaixo, né? Tá, ela é ramificada. O problema, ela é ramificada. Tá. Então, a gente já descobriu que ela é ramificada. Beleza.
Agora, eu quero a classificação dela em relação à saturação ou à insaturação. Vocês já me responderam também, né? Sim, insaturado. Ela é insaturada. Por que ela é insaturada? Por causa da ligação, que é ligação dupla, que tem ali no meio. Isso, exatamente. Então, ela é uma cadeia insaturada, tá? Insaturada. E, por último, ela é uma cadeia homogênea ou heterogênea? Homogênea. Ela é uma cadeia homogênea. Por quê? Porque não temos átomos intrusos aqui, tá? Só temos carbono. Então, ela é uma cadeia homogênea, tá? Ela é uma cadeia homogênea. Beleza, gente? Aqui embaixo vai aparecer o meio que o gabarito mesmo oficial, tá? Então, vocês acertaram todas, ó. É aberta, ramificada, insaturada e homogênea. Tranquilo? Vamos lá para a terceira. Essa nossa terceira cadeia aqui, ó. Deixa só eu marcar aqui, ó. Pronto, essa terceira que eu estou marcando aí agora. Tá? Essa eu não vou escrever, não. Só vou mostrar a resposta no final. Então, vocês já vão me dizendo. Eu acho que ela é aberta, ela é ramificada, Ramificada. porque tem um Agora, negocinho ali embaixo, né? Ela é isso. saturada e, E e heterogênea. heterogênea. Vamos lá. Vamos lá, ó. Aberta, correto. Ramificada, correto. Saturada, que vocês falaram que era, né? E heterogênea. Por que ela é heterogênea? Porque tem um átomo de enxofre, tá? Esse S aqui, gente, é um enxofre. Ele é um átomo intruso. Tá aqui no meio. Tá? Então, por isso que ela é uma cadeia heterogênea. E ela é saturada por quê? Porque só tem ligações simples. Bem fácil, né? Então, conseguiram entender, né? Quem não conseguiu entender, gente, por favor, deixem no chat, pode interromper aqui as nossas falas e vão me avisando. Mas eu creio que vocês estão entendendo porque realmente é bem tranquilo essa parte. Agora o problema vai ser essa última aí. O que vocês acham dessa última aqui? Professor, eu não sei, mas eu acho que ela é ideia aberta. Eu também acho que ela ainda é aberta. Por que vocês acham que ela é aberta? Porque só tem aqui embaixo, fechado. Que no caso é o. Depois dessas duas ligação dupla, né? Aí só tem o C ali embaixo. Um Ah, carbono fechando, né? Ah, então tá fechada. Acabei de ver ali. ela é fechada, gente. Por que ela é fechada? Porque é o seguinte, geralmente a cadeia aberta, geralmente a cadeia principal é aquela que tem o maior número de carbonos, tá? É aquela que tem o maior número de Ah, carbonos. sim. Então percebe, ó, vocês devem olhar assim, professor, acho que ela é uma cadeia aberta, por quê? Porque tem um, dois, três, quatro, beleza? Só que vocês vindo aqui embaixo, vocês vão perceber que tem um, dois, três, quatro, cinco. Aí você percebe, aqui na parte fechada tem mais carbonos que na parte aberta. Portanto, a cadeia principal é sempre aquela que tem o maior número de carbonos, tá? Então, eu já vou ajudar aqui vocês. Então, ela vai ser uma cadeia fechada, tá? Então, lembrando, por que ela é cadeia fechada? Porque nessa parte aqui do ciclo, eu tenho 5 átomos de carbono. Já nessa parte que eu poderia pensar que ela seria aberta, eu só tenho 4. Então, a cadeia principal, ela é sempre aquela que tem o maior número de átomos de carbono, tá? Então, ela é sim uma cadeia fechada. Aí o resto vai ser tranquilo. Por quê? Porque ela vai ser uma cadeia ramificada. Porque é o seguinte, ó. Aqui, ó, essa parte fechada é a minha cadeia principal, tá? E aí, esses dois átomos de carbono aqui, gente, ó, é uma ramificação onde estou marcando, tá? Então, peraí, ó, deixa só eu ajudar aqui, gente, vocês. Eu vou só apagar isso aqui para não ficar muito poluído para vocês entenderem, ó. Então, vamos lá. De novo. Deixa eu pegar aqui a caneta. Ó, a cadeia principal é essa aqui que eu estou marcando, ó, onde está o ciclo, tá? Onde está fechada. Essa aqui é a cadeia principal. Esses dois átomos de carbono aqui, gente, é uma ramificação, porque eles estão saindo da minha cadeia principal. Beleza? Então é por isso que essa cadeia aqui embaixo, gente, ela é ramificada. Ela é fechada, ramificada. Aí, ela é insaturada? É. Por que ela é insaturada? Porque ela tem ligações duplas aqui no meio ó, dela, ó, dentro do ciclo. Tem ligações duplas, ela é insaturada. Ela é homogênea? Sim. Porque dentro do meu ciclo aqui, eu só tenho átomos de carbono. Beleza, gente? Deu para entender, Eric? Deu para entender? A Jordânia, o resto, os outros aí? Deu. Professor, Pode falar. e se tivesse a mesma quantidade? Tipo, na.
É o que eu ia Nas perguntar. duas. As duas coisas. As duas cadeias, vamos dizer assim. Se tivesse a mesma quantidade, aí geralmente a gente usa um critério de ordem alfabética, né? Tipo, cadeia aberta e cadeia fechada. Então a gente ia considerar como sendo cadeia aberta, tá? Porque cadeia aberta começa com A e cadeia fechada obviamente começa com F. Então muitas coisas aqui dentro da química orgânica, quando tem empate, a gente vai levar em consideração a ordem alfabética, tá? Das coisas que estão aparecendo. Tá? Lá na frente a gente vai ver isso aí com calma. Certo? A gente leva em consideração a ordem alfabética, caso tivesse empate, tá? Tá bom. Cadeia aberta e cadeia fechada. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa para a gente comentar aqui. Ah, tá. Ó, então deixa só, pronto. Só para a gente encerrar aqui a nossa aula de hoje, tá? Então eu estou mostrando mais essa aqui para vocês entenderem essa classificação. Essa aqui é muito fácil, né? Eu já estou mostrando a classificação para vocês. Eu só quero que vocês entendam. Primeira coisa, ela é uma cadeia cíclica, ou seja, fechada. Isso aqui é fácil, né? Ela está fechada aqui, né? Então aqui não tem erro, ela é uma cadeia fechada. Outra coisa, ela é uma cadeia normal. Por que ela é uma cadeia normal? Me respondam aí. Por causa que tem um oxigênio embaixo? Não. É porque não tem ramificação, Porque não só tem tem ligação. ramificação. Ela não tem ramificação, tá? Certo? E esses tracinhos aqui no final, gente, aqui são hidrogênios aqui para completar as quatro. Ó. Ela não tem ramificações, tá? Ela é uma cadeia normal, certo? É uma cadeia cíclica normal. Por que ela é insaturada? Porque ela tem duas ligações duplas. Porque ela tem essas duas ligações duplas aqui, ó. Por isso que ela é insaturada. Por que ela é heterogênea? Porque tem um oxigênio aí fazendo ligação com os Foi quatro justamente, carbonos. foi justamente o que, acho que foi a Érica que falou, né? Porque ela tem Foi. um oxigênio aqui embaixo. Beleza, Érica? Então, a presença do oxigênio, ele não diz respeito a ela ser normal ou ramificada, ele diz respeito a ela ser heterogênea ou homogênea. Então, como tem um átomo intruso aqui, que é o oxigênio, tá intruso aqui na minha cadeia, então ela é uma cadeia heterogênea. Então, a gente costuma classificar esse ciclo aqui de heterociclo, porque ele é um cíclico, composto cíclico, que tem um heteroátomo aqui no meio. Beleza, gente? Então, a gente vai encerrar aqui a nossa aula de hoje. A gente conseguiu ver bastante coisa, tá? Eu vou estar passando para vocês a gravação em breve, os slides, tá? Para vocês revisarem, acompanharem. Porque não adianta, vocês viram aqui na aula, conseguiram aprender, mas vocês vão precisar, em breve, sempre estar testando isso, estar fazendo exercícios, né? Certo? E eu vou estar passando para vocês em breve os exercícios aí também, certo? Então, eu vou estar passando, como eu falei para vocês, a gravação e os slides. Quem não entendeu, pode acompanhar a gravação da aula. Quem entendeu, mas ainda sente que é necessário reforçar um pouco esse conteúdo, também é interessante que vejam a gravação. Ou pode ver também só os slides, né? Quem entendeu mesmo bem pode ver só os slides para dar aquela revisada, tá? Então é basicamente isso, pessoal. Nosso próximo encontro, nossas aulas são de que dia mesmo? Dia de terça e quinta. Então, o nosso próximo encontro é a quinta-feira, às 15 horas, tá? Então, até a próxima, gente. Uma boa semana para todos vocês. Um bom retorno de férias para todos nós. E até a próxima, gente. Boa tarde a todos e forte abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, professor. Tchau.